E nós tivemos nessa semana a aprovação da reforma da Previdência, agora a situação definida e agora é hora de os trabalhadores conferiram como podem ser atingidos pelas novas regras. Temos regras de transição para viabilizar uma situação um pouco melhor para quem vai se aposentar, para não ter uma mudança abrupta em relação à questão de idade, tempo de contribuição. Nós vamos falar sobre isso agora com uma convidada que temos aqui no estúdio, Cristiane Grano-Reich, que é advogada especialista em direito do trabalho e previdenciário. Cristiane, bom dia. Bom dia, Denise. Que prazer estar aqui. E eu lembro que você pode participar da nossa conversa, prestação de serviço aqui na Jovem Pan, o número é 2870-9707, 2870-9707. Agora, doutora Cristiane, eu acho que vamos falar antes de mais nada do que muda, qual é a principal mudança que as pessoas devem prestar atenção na hora de saber, olha, quando que eu posso me aposentar, que é a grande expectativa, né? Exato. Como a gente não tem mais a aposentadoria por tempo de contribuição, ela foi retirada do sistema para quem vai ingressar nele a partir de agora, né, Denise? Então, a primeira coisa que a pessoa tem que atentar é quem já está no sistema, se ele consegue se inserir em alguma regra de transição. Eu sei, não é uma análise das mais fáceis de ser feita, né? São 5, dependendo da situação, até 6 regras de transição. Ela pode não ser uma análise fácil, mas a gente acredita também que daqui a pouco o próprio governo, no site lá do INSS, deve colocar uma ferramenta já atualizada de acordo com a nova legislação. Em segundo lugar, atentar também para o valor, que a gente fica muito fixado assim, quando poderei me aposentar. Como também foram alteradas as regras para cálculo do benefício, então também a pessoa tem que fazer uma análise disso, tá bom? Desses 2 principais aspectos, eu acho que foram esses, né? Fim da aposentadoria por tempo de contribuição, alteração do cálculo das aposentadorias. Mas a transição permite até que a pessoa consiga escapar dessa novidade mínima, que foi a principal mudança que a Previdência quis colocar, né, com essa reforma, porque é uma maneira de evitar exatamente que as pessoas se aposentem muito cedo. Mas, doutora, já temos uma pergunta, vamos à participação aí do nosso ouvinte internauta. Quem está falando? Oi, bom dia. Meu nome é Renata. E aí, Renata, qual a sua dúvida? Eu tenho 46 anos e em 20 de dezembro eu completo 30 anos trabalhados. Na lei antiga, se eu fosse me aposentar agora, eu me aposentaria com 70% do salário do INSS. Com a lei nova, eu poderia me aposentar com 70% em dezembro ou vou ter que pagar o pedaço? Então, gente, é o que eu estou falando. Não é uma análise fácil, não é assim algo que se responda em 1 minuto, né? O que ela está falando, eu teria que ver a documentação dela, mas ela está falando que já tem o tempo mínimo. Então, se ela tem 30 anos de contribuição, ela consegue, a princípio, a primeira análise que se faz, ela estará inserida em regras de transição, tá? Aí, vamos supor, como ela faz, ela vai conseguir entrar na regra para quem estaria há 2 anos, porque ela já passou dos 28, ela já está nos 30. Por exemplo, nessa regra, entra o fator previdenciário ainda. Tem essa opção também, né? Então, é uma análise muito complexa. Aí a gente teria que inserir ela em mais, pelo menos 2 regrinhas aqui, e fazer o cálculo, né? Fazer o cálculo do valor ao final. Agora, quem tem o direito, por exemplo, ao fator previdenciário, se trabalhar um tempo a mais, ela pode ter uma mudança desse cálculo? Vale também na nova regra de transição? Então, por isso que eu estou falando, eu acho que a principal atenção que a gente tem que ter, Denise, não é nem quando eu vou poder me aposentar, mas, na minha opinião, a maior atenção tem que ficar no valor dessa nova aposentadoria, e entra exatamente nesse aspecto que você está dizendo. Por exemplo, aquela regra do pedágio dos 50%, é a única que ainda vai ter o fator previdenciário. Só que, assim, todo o cálculo de benefício previdenciário tem 2 etapas. A primeira etapa é fazer uma média, né? E agora, já acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, para fazer essa primeira parte do cálculo, que é a média, você não descarta mais os 20% menores. Ok? Partindo daí, tem uma segunda parte no cálculo. Essa regra dos 50%, em cima disso, dessa primeira etapa, você aplica o fator previdenciário. Ela é jovem, com certeza o fator previdenciário ia derrubar o valor. Na nova regra, não. Como é que funciona? É assim, mulher aos 15 anos de contribuição aplica 60% sobre essa primeira etapa. Homem aos 20 anos, 60%. E cada ano que ele ultrapassa esses 15 ou 20, põe 2%.
Então, a pessoa só vai chegar à totalidade dessa primeira parte da conta aos 40 anos se ele for homem, aos 35 se ele for mulher. Perfeito. Então talvez valha a pena esperar um pouco, né? Muitas vezes vale. Exatamente, porque senão você congela o teu benefício depois com isso. Eu lembro que você pode participar no 28709707 e nós já temos um outro ouvinte aí querendo fazer a pergunta. Quem está falando? Bom dia, doutora. Bom dia. Doutora, meu nome é Gideon Souza Santos e eu paguei INSS. Eu estou com 26 anos pago. E acontece que eu já estou com 63 anos. Para a aposentadoria é 65, não é isso? Olha, o que acontece? Toda aposentadoria requer um tempo mínimo de contribuição. Então, para a idade, que no caso dele, ele não alcança o tempo de contribuição para se inserir em nenhuma dessas regras de transição. Então, seria realmente a aposentadoria por idade, que para ele, que já está no sistema, é 15 anos de contribuição. Então, ele já tem 15 anos de contribuição e ele já tem 65 anos, né? É isso que ele disse? 63, acho. O ouvinte está na linha? Não, eu acho que era 63. Então, como ele já tem os 15 anos de contribuição, porque ele já estava no sistema, continua sendo o tempo mínimo de 15. E aí ele vai ter que esperar, então, chegar à idade mínima de 65. Só que, assim, é certo, o valor não vai ser bom, porque vai entrar naquela questão que a gente falou. Ele não vai ter direito à totalidade daquela primeira parte lá, a média de todo o período contribuído. Vai ser um percentual baixo, né? Agora, a pessoa que fica esperando para conseguir um valor maior, ela não corre o risco de ser atropelada por mudanças de data, de prazo, não. Quando entra nessa transição, ela pode esperar, porque tem aquele fator, por exemplo, 8696, que ainda está valendo, só que muda no outro ano, né? Isso, mas sobe 2 pontos. Porque é 1 ano de contribuição, se ela não sair do mercado, né? Aumenta 2 pontos por ano para a pessoa. 1 ano da idade e 1 ano a mais de tempo de contribuição. Então, soma 2 em cada um, né? Isso. Então, normalmente, essa regra de pontuação é uma das melhores até. Que garante benefício o valor total, né? Exato. Exatamente. Bom, vamos à participação de mais um ouvinte. Quem está falando, por favor? Bom dia, Luiz. Oi, Luiz. Eu já estou com todo o meu tempo, né, de aposentadoria, entre aspas, concluído. Eu estou fazendo um recurso dentro da Previdência Social que já está na 2ª instância, no CAD já, né? O que eu gostaria de saber é o seguinte, se vai afetar alguma coisa a respeito pelo fato de eu entrar, como é que eu vou dizer agora? De entrar a nova regra, né? E se isso pode afetar alguma coisa pelo fato de eu estar fazendo um recurso, né? Por causa do meu tempo especial, que eu trabalhei em uma empresa aérea, né? E eu tenho que contar, e o INSS não levou em consideração esse tempo que eu trabalhei como mecânico de manutenção de aeronave. Né? Eu gostaria de saber se vai influenciar alguma coisa agora, antes do julgamento desse recurso. Bom dia, né, a todos. Bom dia. Bom, se ele tiver sucesso nesse recurso administrativo, não muda nada, porque fica valendo a data que ele deu a entrada no requerimento, que foi na lei, que é engraçado, né? Não é a lei velha, mas a gente já fala lei velha, né? Exatamente. Tem poucos dias de lei velha, né? Exatamente. Então, se ele tiver sucesso nesse recurso, nada vai afetar. Agora, se ele não tiver sucesso, e daí ele tiver que depois entrar de novo com o pedido, aí sim... Isso submete à transição, isso. Exatamente. Bom, vamos ao mais um ouvinte que está ligando aí pelo 28709707. Quem está na linha? Oi, bom dia. Bom dia. Qual o seu nome? Roberto Mantovan, de São José do Rio Preto. Oi, Roberto, qual a sua dúvida? Eu vou completar agora, dia 30, 56 anos de idade, e eu estou com 34 anos e quase 7 meses de contribuição. Eu gostaria de saber que eu vou ter um pedágio de 50% para pagar, né? Vai aumentar mais 2 ou 3 meses aí de trabalho. Ontem eu entrei no cálculo da Previdência lá no computador e aparece uma renda X se fosse aposentar hoje. Com essa mudança eu vou perder alguma coisa nessa transição? Eu vou para algum outro fator ou vai ficar no mesmo fator? Altera porque ele não tem direito adquirido. Ele não completou 35 anos de contribuição na lei antiga.
Então, se até o dia 19, que é o que tudo indica, é dia 19, né? Que ela vai passar a vigia, que ela vai ser promulgada. Pelo menos a última. Ah, ele não tinha chegado nos 35, é isso? É, exatamente. Ele está com 34 por um ano. É, exatamente. Então, ele vai entrar em regra de transição. Com certeza, ele consegue entrar na regra de transição do pedágio dos 50%. Então, o quanto faltaria? Como que é essa história de pedágio? O dia que entrar em vigor, né? Quanto falta? Aí, metade disso. Então, é o tempo que faltava mais metade disso. E nessa conta, como a gente disse, continua entrando o fator previdenciário. O que acontece? As pessoas estão entrando ali no site do INSS e fazendo aquela simulação. Mas essa simulação está pela lei que está valendo hoje, gente. Que a gente fala que, entre aspas, né, a lei velha, mas é a lei de hoje, que está valendo hoje. Então, o que ela está fazendo para ele, essa simulação, é da aposentadoria por tempo de contribuição. E seria o normal agora, nas condições atuais. Mas que daqui a poucos dias não vai ser mais, né? Então, assim... É melhor procurar um posto de INSS se quiser saber se a pessoa estiver perto de se aposentar, por exemplo, vale a pena? Olha, Denise, eu acho que a carga de trabalho lá já está tão grande, porque teve uma enxurrada tão grande de pessoas. Pedidos, inclusive, para a pessoa que queria se garantir antes, né? Exatamente. Então, o que a gente aconselha? Realmente um pouquinho de paciência, porque, como eu disse, é quase certo que eles já estão trabalhando nesse novo simulador, de acordo com as novas regras. Até já foi colocado